Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de junho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania fez uma investigação e descobriu alguns fatos bastante interessantes. O que acontece? Carla Zambelli, como o Blog da Cidadania noticiou no curso da semana passada, que terminou ontem, sábado, a Carla Zambelli fugiu de novo. E, ao fugir de novo, ela está sendo procurada pela polícia italiana, que não acha, não há garantias de que ela esteja ainda na Itália. Tudo que se tem dito sobre prendê-la a qualquer momento não me parece algo muito verídico, porque ninguém sabe se ela de fato está na Itália. Mas ela tem falado. Ela tem falado através do seu novo advogado brasileiro, haja vista que o antigo, depois que ela fugiu, pulou fora da defesa dela. E Carla Zambelli contratou 2 novos advogados, um no Brasil, outro na Itália. E antes de falar desses 2 advogados, vamos contextualizar. Carla Zambelli fez uma declaração de bens que dizia que ela tinha em torno de R$150 mil. Fez essa declaração de bens em 2022 à Justiça Eleitoral e depois ela fez uma vaquinha antes de se pirulitar do Brasil e diz ter arrecadado 280 e poucos mil reais, o que perfaz aí menos de R$500 mil. Tudo isso não é dinheiro suficiente para pagar Pier Emilio San Marco, o famoso advogado que ela contratou na Itália e que cobra 500 mil, cerca de 300 mil euros para um caso como dela. Ele é especializado em direito internacional, ele defendeu um famoso político italiano chamado Beppe Grillo, e no Brasil, bom, antes de falar disso, vamos falar desses 500 mil euros. Na cotação atual, é alguma coisa próxima aí de 300 mil euros, alguma coisa próxima aí de 2 milhões de reais, não é? Que o patrimônio dela não cobre, o patrimônio inteirinho, inclusive as vaquinhas. E no Brasil, tampouco cobre. Ela contratou um sujeito chamado Fábio Pinozzi, que coincidentemente tem um nome italiano também, e esse advogado, fazendo uma investigação sobre ele, eu descobri que ele é ligado ao bolsonarismo. Ele é ligado a um sujeito chamado Goulart, Rodrigo Goulart, que ele é o secretário, ele é secretário do governo Nunes, aqui em São Paulo. Ele também pilota as tratativas, as preparações para a mudança no plano diretor, que vai, inclusive, concretizar um projeto do governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, de mudar a sede do governo paulista, do Palácio dos Bandeirantes, para uma área mais central de São Paulo. Então, esse Rodrigo Goulart, ele foi visto em evento com o advogado
da Carla Zambelli, e ele, inclusive, foi indicado ano passado secretário da gestão Ricardo Nunes aqui em São Paulo. E esse sujeito, ele cobra algo como R$500 mil. E aí descobrimos que a PGR está investigando, minha amiga, meu amigo, o financiamento a Carla Zambelli, porque ela não tem dinheiro nem para essa fuga, ela não tem dinheiro para esses advogados, ela não tem dinheiro para nada disso. Quem está bancando Carla Zambelli? A suspeita vai longe. Pode ser o PL, pode ser algum bolsonarista, mas alguém aí pode suspeitar, de repente, que até o próprio Bolsonaro esteja bancando a Carla Zambelli. Por quê? Os filhos do Bolsonaro estão defendendo furiosamente a Carla Zambelli, e tem um sujeito muito ligado, hoje na Folha de São Paulo, tem uma ampla defesa da Carla Zambelli por Flávio Bolsonaro, o 01, e o 03, além de declarações favoráveis a Carla Zambelli, ele também tem o Paulo Figueiredo, que tem funcionado como uma espécie de porta-voz da Carla Zambelli, que é o neto do ditador João Batista Figueiredo, o último ditador do regime militar brasileiro, e que faz dupla com Eduardo Bolsonaro ali, eles estão sempre um falando do outro, ele faz apologia ao Eduardo Bolsonaro o tempo inteiro, está foragido também lá nos Estados Unidos. Então, minha amiga, meu amigo, a familícia faz isso, apesar de o Bolsonaro ter acusado a Carla Zambelli de ter sido responsável pela sua derrota em 2022, e tudo isso a gente sabe que nada do que essa gente faz é de graça, não é? Eles estão fazendo isso por uma única e simples razão, porque a Carla Zambelli é um arquivo vivo. Se ela quiser fazer uma delação, ela pode, por exemplo, revelar que o Jair Bolsonaro sabia do crime pelo qual ela foi condenada a 10 anos de cadeia, que é a invasão do site do CNJ, que era interesse de Bolsonaro. Tanto que ela levou o Walter Delgatti até o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não sabe de nada e ela ainda não se pronunciou sobre isso, porque ela não quer se queimar com a base dela, mas a Carla Zambelli, antes de vazar do Brasil, ela disse que não suportaria a cadeia, ela está fugindo desesperadamente. Então, quem é que está bancando essa fuga? A PGR desconfia que até mesmo Bolsonaro pode estar financiando a fuga da Carla Zambelli, porque ele tem muito interesse que ela não volte para o Brasil. Agora, de uma coisa é certa, alguém está pagando por tudo isso. Ou então ela tem alguma fortuna escondida em algum lugar, mas o mais provável realmente, mesmo que ela tivesse dinheiro escondido, ela teria meios de chantagear, não é, aqui políticos bolsonaristas aqui no Brasil, não é, inclusive autoridades também, não é? O bolsonarismo tem muitas administrações, então resta saber de onde está vindo o dinheiro que paga a fuga, que financia a fuga da Carla Zambelli. Nós damos um passo nessa direção com essas informações que eu vou apresentar para você agora. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013. Eu fui eleita em 2018, mas desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, né? Antes, como ativista, nas causas dele, ajudei na eleição de 2018. Durante todo o governo, eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo, o presidente, enfim. E eu esperava que ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né? Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisavam, né?
Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Então, que ontem, no prédio onde esteve a Carla Zambelli mudou de localidade algumas vezes lá na Itália. No prédio onde esteve a Carla Zambelli, os trapalhões da Polícia Federal brasileira estiveram lá e começaram a abordar os moradores do prédio, pedindo para eles se identificarem. E mostraram um distintivo da Polícia Federal do Brasil, num outro país. Alguém achou aquilo muito esquisito e deu polícia no prédio onde esteve, num dado momento, a Carla Zambelli. Um dos moradores, inclusive, chamou, então, os carabinieri, né, que são os policiais lá da Itália. Pois é, esse Paulo Figueiredo, ele é partner, né, parceiro do Eduardo Bolsonaro, estão juntos em tudo, vão juntos para a Casa Branca pedir sanções contra o Brasil, contra o Alexandre de Moraes. Ele foi quem avisou que a Carla Zambelli estava bem, estava na Itália. Ele virou uma espécie de porta-voz da Carla Zambelli. E, na verdade, a Carla Zambelli, que, como eu disse, está foragida, ninguém sabe onde ela está, fugiu de novo, ninguém sabe nem se ela está na Itália. Né? Tem isso também, porque não basta checar o controle de fronteiras para ver se ela saiu da Itália ou não, porque ela pode ter saído caminhando da Itália. Né? Ali na Europa você vai de um país para o outro caminhando sem maiores problemas, porque a União Europeia, você passa de um país para o outro como se estivesse no seu próprio país. Né? Então, ela pode, e tem vários países nos quais ela poderia conseguir sair da própria Europa. Talvez ela esteja até nos Estados Unidos, né? Ninguém sabe onde ela está. Mas, como é que ela banca tudo isso? Veja, é transporte, é hospedagem, é alimentação, é comunicação, e os advogados caríssimos, não é, que ela paga. Ela saiu do Brasil magoada com Bolsonaro, dizendo que ele a abandonou, e em tom de ameaça clara, né, você viu a fala dela, e essa situação é o que deve estar causando um apoio que ela tem tido do bolsonarismo. A Carla Zambelli disse que arrecadou R$285 mil ao sair do país. O patrimônio dela, os bens do candidato, a gente pode ver aqui, ela tinha R$2.000 na Caixa, né, e tinha uma poupança de 3 mil também na Caixa, e uma casa de R$135 mil, e aqui os R$285 mil da vaquinha. Isso não dá nem R$500 mil. Né? A Zambelli, porém, contratou famoso advogado italiano para evitar a extradição. O advogado italiano Pier Emilio Sammarco, professor de Direito da Universidade de Bergamo, assumiu o caso no Brasil, e a defesa
de Zambelli no Brasil está a cargo de Fábio Pagnosi, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Vamos lá, é Pignosi, na verdade. Esse é o São Marco, é o advogado italiano. Eu fiz uma pesquisa sobre quanto custa contratar um advogado como esse lá na Itália, e um advogado como esse custa na faixa, para casos internacionais como o da Zambelli, custa uma faixa de 300 mil euros, que somam quase 2 milhões de reais, né? Na verdade, tem também o advogado brasileiro, que é o Fábio Pagnosi. Ele afirma que a deputada precisaria passar pelo devido processo legal antes de uma possível extradição. Então ele está falando em nome dela porque o advogado anterior não quis mais defendê-la, porque ele falou para ela não fugir, falou para ela, ele não queria ser partícipe, ele não quer ser partícipe da fuga dela. E ela achou um que aceita. É esse sujeito aqui, que você vê ao lado do Alexandre de Moraes, um advogado bem relacionado, cobra caríssimo. Estima-se que um caso como o da Zambelli não sai por menos de 500 mil reais, o que ele está fazendo lá para ela no Senado. Mas isso pode escalar para muito mais, porque o processo inteiro tem vários outros custos, né? A gente sabe como é advogado no Brasil. Bom, e ele também tem ligações aqui políticas. Ele tem relação, ele apareceu na posse de um secretário do governo do Ricardo Nunes, em São Paulo, que é o Rodrigo Goulart. Esse sujeito, ele pilota o novo plano diretor da cidade, ele participou da lei do zoneamento e ele é o novo secretário de Nunes. E agora ele está metido ele é secretário de Desenvolvimento Econômico do Ricardo Nunes, ele é do PSD, e ele pilota esse projeto. Teve até um caso recente que o restaurante dele deve 140 mil à prefeitura, um restaurante que tem como sócio o atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Rodrigo Goulart, deve 140 mil à prefeitura em multas por descumprir regras de uso de cadeiras na calçada, e pediu em abril do ano passado a execução da dívida ao município contra ele, não é? Até aí, tudo bem, não quer dizer nada, não é? Mas em relação ele tem uma aproximação com ele, é secretário, ele é bolsonarista, ele é do PSD, na verdade, né? Ele, o pai dele, são políticos, pelo que eu pude apurar. Então, e ele tem ligação com esse advogado que a Zambelli contratou. O fato, então, é que a família está defendendo, né, a Carla Zambelli. O Eduardo Bolsonaro, através desse Paulo Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro, falou a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro está dizendo aqui. Zambelli cometeu crime, mas condenação foi injusta. E ele diz que a Zambelli pode ter errado, mas é injusto. Como é que é injusto? Ela violou o sigilo do CNJ, fugiu do país, saiu armada pelas ruas de São Paulo. Ele está defendendo. E também o Eduardo Bolsonaro também está na defesa da Zambelli. E aqui nessa decisão, o Alexandre de Moraes manda investigar tudo, a vida financeira da Zambelli, e eu obtive a informação de que a PGR também está investigando financiamento externo a Carla Zambelli. Todas as fontes de financiamento, né? O Moraes deu multa de 50 mil por dia para Zambelli. E agora, o mais interessante é que a PGR está investigando isso, porque a Zambelli não tem condições
de bancar tudo que ela está bancando, não é? Agora, será que é só o Eduardo Bolsonaro que o Jair banca no exterior? Porque a Carla Zambelli é um arquivo vivo, né? Ela tem muita informação do bolsonarismo, ela foi do núcleo duro, e nesse caso do hacker que invadiu o CNJ, quem é que acredita que o Jair Bolsonaro não sabia que ela ia fazer isso, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.